Bem-vindo ao módulo de treinamento de segurança com paleteira hidráulica. Na conclusão desse módulo, você será capaz de identificar os componentes primários de uma paleteira hidráulica, descrever a operação de uma paleteira hidráulica, listar os EPIs necessários para operar com segurança uma paleteira hidráulica, listar as ações que devem ser tomadas antes de operar uma paleteira hidráulica, descrever como mover economicamente uma carga. Descrever alguns comportamentos inseguros em torno de uma paleteira hidráulica. Descrever como armazenar com segurança uma paleteira hidráulica. Paleteira hidráulica é um dispositivo relativamente simples que permite a uma pessoa pegar e mover uma carga paletizada cujo peso pode ser várias vezes superior ao do operador. Uma paleteira hidráulica consiste em uma pequena estrutura que suporta dois garfos baixos projetados para caber sob um pallet. Rodas pequenas ou roletes são colocadas na frente de cada garfo. Um par de rodas direcionáveis bem ajustadas apoia a estrutura na parte de trás dos garfos. Uma alavanca ou leme conectada à estrutura fornece um método para empurrar ou puxar o macaco hidráulico. Para guiá-lo, e uma maneira de elevar hidraulicamente os garfos. Existem paleteiras alimentadas por baterias, que são carregadas com eletricidade para movimentá-la e às vezes levantar os garfos. Este módulo se concentrará em paleteira hidráulica. O projeto e a operação de uma paleteira hidráulica são relativamente simples. Na alavanca do leme, há uma pequena alavanca que determina o status do sistema hidráulico ou do mecanismo de elevação. Geralmente, se a alavanca estiver na posição mais alta, a pressão no cilindro hidráulico é liberada e os garfos do porta-pallet são completamente abaixados. Quando esta alavanca está na posição para baixo, o sistema pode ser pressurizado para elevar os garfos. O significado e o movimento das posições da alavanca podem ser diferentes, dependendo do fabricante da paleteira. Com os garfos na posição abaixada, eles podem ser empurrados para baixo de um pallet. Quando os garfos estão sob o pallet, a alavanca na alça pode ser puxada para baixo em direção ao chão, para longe do pallet e então empurrada de volta para cima e retornada à posição quase vertical. Mover a alça para cima e para baixo bombeia repetidamente o fluido de um pequeno reservatório para o cilindro. Conforme o fluido é bombeado, o cilindro hidráulico se estende. Essa ação é transferida por alavancas e articulações para as rodas na frente dos garfos. O resultado final é que os garfos levantam o pallet do solo. Uma vez que o pallet é elevado, a alça do macaco pode ser empurrada e puxada para realocar a carga. Uma vez que o pallet for movido, a alavanca na alça é puxada para cima. A pressão é liberada, os garfos caem e os garfos podem ser retirados do pallet. Usadas corretamente, as paleteiras oferecem a capacidade de lidar com cargas pesadas com segurança, que, de outra forma, poderia causar ferimentos. Antes de realmente mover uma carga, entretanto, existem algumas etapas preparatórias que você deve realizar. Primeiro, certifique-se de que entendeu perfeitamente como operar a paleteira. Se você for um novo operador, leia todas as instruções e peça a alguém que explique detalhadamente para você. Mesmo se você estiver familiarizado com o dispositivo, certifique-se de que a paleteira esteja totalmente operacional e que todos os controles respondam. Procure sinais de vazamento de fluido hidráulico. Visualize a rota que você pretende seguir. Certifique-se de que não haja obstáculos ou pessoas no caminho. Observe quaisquer superfícies ásperas ou inclinações que requerem atenção especial. Verifique o tamanho do pallet. Um pallet largo, levantado em uma paleteira com os garfos estreitos, criará uma carga instável. Certifique-se de que a carga do pallet esteja estável
antes de fazer a movimentação. Se houver vários objetos soltos em um pallet, eles devem ser centralizados e protegidos. Se uma carga não estiver segura ou desequilibrada, tentar movê-la é um convite a danos e lesões. Outro aspecto para trabalhar com segurança é usar o equipamento de proteção individual correto, ou EPI. Em especial, e de muita importância, é o uso de botas com biqueira de aço. As rodas na base da alavanca da paleteira estão sempre próximas ao operador. É possível que, durante as manobras em locais próximos, os dedos dos pés sejam atropelados por essas rodas. Também existe a possibilidade de que uma carga elevada possa ser baixada acidentalmente sobre o seu pé. As botas com biqueira de aço forneceriam proteção para os pés em ambas as situações. Ao manusear materiais, luvas devem ser usadas para a proteção das mãos. Na maioria dos depósitos e áreas de manuseio de materiais, roupas de alta visibilidade são necessárias para minimizar a chance de colisões. Outra circunstância, como ruído excessivo, pode exigir precauções adicionais. Sempre siga os requisitos de sua empresa para o EPI adequado para o seu trabalho. Para movimentar uma carga, os garfos são inseridos na parte inferior do pallet e a carga na parte superior do pallet. Alguns pallets possuem longarinas baixas que entram em contato com o chão e as rodas dianteiras dos garfos precisam rolar para serem colocadas corretamente. É importante certificar-se de que as rodas rolaram sobre as longarinas do pallet e estão posicionadas no solo antes de começar a levantar o pallet. Se as rodas estiverem apoiadas nas longarinas e não no solo, duas coisas acontecerão. Em primeiro lugar, a ação de levantamento tende a romper o pallet e talvez até inclinar a carga. Em segundo lugar, o pallet não se moverá porque as rodas não podem rolar no solo. Os garfos devem ser centralizados uniformemente sobre a carga e o pallet não deve ser levantado mais alto do que o necessário para passar por quaisquer obstáculos ou inclinações. Quanto menor for a carga, mais estável será. A maioria dos pallets tem capacidade para suportar cargas que pesam várias vezes o peso de um operador normal. Quanto maior o peso da carga, mais importante é usar a técnica ergonômica adequada para iniciar, mover e parar uma carga com segurança. Iniciar o movimento de uma grande carga pode ser difícil. Aplique pressão constante para iniciar o movimento. Puxar ou empurrar repentinamente pode criar tensões e lesões musculares. Empurrar a paleteira hidráulica e a carga é a maneira biométrica preferida de aplicar força à carga. Empurrar reduz a chance de lesão nas costas, porque usa principalmente os músculos mais fortes das pernas e tende a manter as costas retas. Embora o puxar possa ser feito com costas retas, puxar tende a envolver mais flexão e uso dos músculos das costas, o que aumenta a chance de lesão nas costas. Puxar também costuma ser feito com um braço, para que o operador possa se virar e olhar para onde está indo. Essa posição torce o tronco e tensiona os músculos da região lombar, bem como as articulações do ombro e do cotovelo. Puxar também coloca os pés do operador mais perto das rodas e da carga, aumentando o risco de ferimento nos pés, tropeções ou colisões com a carga. Haverá momentos em que a carga deverá ser posicionada puxando-a. Quando isso ocorrer, reduz a chance de ferimentos mantendo as duas mãos na alavanca do macaco, mantendo as costas retas e aplicando uma pressão constante na carga. Ao mover, mantenha a carga sob controle. O design da paleteira torna muito manobrável, mas girar a alavanca muito rapidamente durante o movimento pode fazer com que a carga se desloque e possivelmente tombe. Além disso, uma carga pesada levará algum tempo para parar. Portanto, esteja atento aos obstáculos e leve em consideração o tempo e a distância para parar. Use faixas de tráfego estabelecidas e tenha cuidado nas curvas para evitar colisões. Cuidado com os pedestres e outros operadores de cargas. Esteja ciente de que
O pallet e a carga são mais largos do que os garfos da paleteira e manobre com cuidado para evitar bater nas molduras das portas, estantes ou outras estruturas. Se sua visão estiver obstruída pela altura ou largura de uma carga, use um observador para ajudar. Evite superfícies irregulares ou áreas com detritos. As rodas pequenas e duras da paleteiras não os tratam bem. Se você precisar mover a carga para cima ou para baixo em uma inclinação, sempre certifique-se de permanecer na inclinação acima da carga. Se necessário, vire a carga antes de subir. Uma paleteira hidráulica não se destina ao transporte de pessoas, muito menos brincadeiras. Ninguém deve ter permissão para andar nela enquanto o outro empurra e ela nunca deve ser usada como um patinete por um trabalhador. Quando uma paleteira hidráulica não estiver sendo usada, siga essas diretrizes. Mantenha os garfos na posição mais baixa. Deixe a alça na posição vertical para visibilidade. Estacione a paleteira em um nível fora do caminho, onde não representa perigo de tropeço. Não bloqueie as saídas ou equipamentos de emergência como extintores de incêndio. Uma paleteira hidráulica é um dispositivo relativamente simples que permite a uma pessoa pegar e mover uma carga paletizada, cujo peso pode ser várias vezes superior ao do operador. Embora uma paleteira pareça ser um dispositivo simples que não requer treinamento, há vários aspectos de sua operação que precisa ser levado em consideração ao usá-las. Esses incluem usar os EPIs adequados, compreender como operar uma paleteira, garantir que o dispositivo hidráulico esteja em boas condições de operação, usar técnicas ergonômicas adequadas para mover a carga, lidar corretamente com o tamanho e a massa da carga, armazenar a paleteira corretamente, isto é, estacionar em um local seguro.